pessoal. É uma satisfação poder apresentar para vocês alguma base, alguns subsídios e algumas evoluções didáticas dessa obra que ofereço ao mercado. E não poderia ser diferente, é começar justamente com a construção histórica de algumas categorias do direito comercial. Isso é muito importante compreender essa evolução, assim como a estruturação de alguns princípios que vejo como fundamentais para a compreensão de qualquer obra. Portanto, inicio oferecendo essa análise histórica e não poderia ser diferente. Muitas categorias do direito comercial, direito empresarial, decorrem de evoluções que temos ao longo da história. Muitas vezes a história da humanidade caminha paralelamente com a história da economia da humanidade. Isso, de certa maneira, não deixa de influenciar a compreensão de muitas das categorias envolvidas no direito comercial. Muitas delas se formaram a partir de necessidades econômicas, necessidades históricas, e se consolidaram ao longo do tempo pela prática, pelo costume, pela reiteração de determinados comportamentos. Nesse sentido, então, não é demais dizer que o ser humano faz trocas desde o começo. Sempre houve necessidades, sempre houve um interesse sobre determinada necessidade de alguém, e promoviam-se trocas para que as pessoas pudessem satisfazer as suas necessidades. O escambo, então, sempre esteve presente. Naturalmente isso evolui, são construídos contratos, são construídos regramentos para esses contratos, e já no direito romano a gente tem um regramento bastante intenso de contratos, de trocas econômicas, de comércio que já se praticava. Entretanto, é possível dizer que o direito comercial somente se estruturou a parte de um direito das pessoas, de um direito civil, na Idade Média, com a ascensão de uma classe burguesa profissionalizada que se organiza como uma classe que promove profissionalmente as trocas. Portanto, é possível dizer que temos no direito comercial uma primeira fase que podemos chamar de subjetiva, que é a fase de estruturação do direito pelos mercadores. É um direito de uma classe, é um direito profissionalizado somente para aquela classe, né? Então, era mercador aquele reconhecido como tal por seus pares. Por isso que a gente pode chamar de fase subjetiva. Também é uma fase de expansão associativa. Surgem, por exemplo, as corporações de ofício. Surge, por exemplo, a Hansa, no norte da Europa. Uma associação de mercadores justamente para expandir o comércio, expandir a lucratividade, celebrar negócios. E de que maneira? Com uniformidade de práticas, com cosmopolitismo, com o reconhecimento dos pares como mercadores, para que, com aquela estabilidade que se oferecia de negócios entre eles, se pudesse obter o lucro, né? É uma fase que dura por toda a Idade Média, que cria grandes corporações econômicas, de ofício desses mercadores, que permite também, com esse associativismo, a estruturação das grandes companhias de navegação, com especial destaque para as companhias das Índias Ocidentais da Holanda, que é uma reminiscência histórica, pode-se dizer, das sociedades anônimas que temos hoje. Então é a prova de que eu consigo construir categorias jurídicas a partir da prática reiterada por esses mercadores. É o caso das sociedades anônimas, que vem desse histórico, é o caso dos títulos de crédito também, que vem dessa confiança gerada entre os mercadores para um fim de obtenção de lucro conjunto, né? O tempo segue, esses mercadores adquirem muita força, emancipam-se muitas vezes até economicamente dos estados. Isso se contrapõe ao que paralelamente se constrói com a formação dos estados nacionais fortes, estados nacionais muitas vezes construídos em torno
de um governante forte, centralizador. E essa nova fase de governos fortes, estados fortes, se contrapõe, de certa maneira, à grandeza que havia dos comerciantes e sua regulamentação paralela. Então, inaugura-se uma fase diferente, que a gente pode demarcar a partir do Código Comercial francês, da época de Napoleão, e a partir desse código nós saímos do que eu chamei para vocês de fase subjetiva e passamos à fase objetiva, por meio da qual os estados nacionais passam a dizer quem são os mercadores e agora passam a chamar esses mercadores de comerciantes, estruturando o que eu posso chamar para vocês de ato de comércio. Então eu tenho uma fase em que o ato de comércio passa a qualificar juridicamente aquela atividade profissional de produção de lucros. É o Estado-nação que passa a dizer quem é comerciante e não os comerciantes que se reconhecem como tal. Surge então essa fase de grandes codificações iniciadas com o Código Comercial francês, mas vem o Código Comercial português, o Código Comercial espanhol. Isso chega inclusive ao nosso Código Comercial de 1850, que já já eu menciono para vocês. De qualquer modo, essa fase objetiva, então, determina que comerciante é aquele que pratica o ato de comércio, um ato profissional, um ato determinado para a produção de bens e mercadorias e a obtenção de lucro com isso. Analisa-se individualmente o ato praticado com o fim de lucro. Isso avança no tempo, são quase 100 anos com essa compreensão, até que explicações econômicas começam a relativizar esse isolamento de atos. Porque a economia passou a analisar o seguinte: existem duas maneiras de formação de preço na economia. Primeira, lei de oferta e procura. Estabelece-se um preço a partir da oferta e da procura, e da demanda. Quanto maior a oferta, menor a procura, menores preços. Quanto menor a oferta, maior a procura, maiores preços. Só que ainda a economia verificou que havia uma nova forma, outra maneira de organização dos preços na economia, por meio da organização de fatores de produção e a colocação desses fatores de forma hierarquizada e estruturada para fins de obtenção da lucratividade. Estruturou-se o que os economistas então chamaram de firma. E essa firma, como organização de fatores econômicos eficientemente alocados para fins de obtenção de resultados, permitia ao final da cadeia produtiva a obtenção de um produto, a obtenção de um serviço especializado e com ele se conseguia a lucratividade. Quanto mais eficiente a estruturação dessa cadeia econômica, tanto maiores seriam os resultados e os lucros. Esta firma nós também podemos chamar de empresa. E quem titulariza a empresa é o empresário. Significa dizer que a partir dessa compreensão fática e econômica, era possível você estruturar uma nova categoria jurídica, rompendo com aquela fase que chamei para vocês de objetiva, das grandes codificações comerciais, e centralizando toda a análise num eixo da pessoa que organiza os fatores de produção e os coloca em função da sua atividade. Chamemos essa pessoa, portanto, de empresário. O empresário organiza os fatores de produção e os coloca em função de sua atividade, de produção de bens e mercadorias e prestação de serviços. Inaugura-se, então, uma nova fase, a fase econômica, a fase do empresário, cuja culminância se dá com o Código Comercial italiano, Código Civil, perdão, italiano, que unificou as obrigações civis e comerciais e centralizou como eixo do sistema o empreendedor e o empresário
como sendo a categoria de atribuição de direitos e obrigações. Portanto, inaugura-se essa nova compreensão do direito comercial, não mais como um ato isolado, mas como atos concatenados e finalisticamente voltados à obtenção de lucros. Eu saio do ato e vou à atividade, conforme descreveu Tullio Ascarelli, um grande autor e importante autor italiano. Eu saio do ato e passo a compreender a atividade do empresário. Qual é o impacto disso no Brasil? Eu relembro que já falei disso, em 1850 nós tivemos a nossa codificação comercial. E na nossa codificação comercial, adotamos de forma mista a fase objetiva, influenciada pelo Código Francês, pelo Código Espanhol, Código Comercial Francês, Código Comercial Espanhol. Então a gente adota a fase objetiva de forma mista a teoria do ato de comércio, que teve vigência entre nós até 2003 com o nosso Código Civil. E é a partir do nosso Código Civil, com a unificação das obrigações, que nós temos a inspiração no Código Civil italiano e a adoção no Brasil, por meio do artigo 966, dessa fase econômica, com a incorporação no Brasil como eixo do nosso sistema da figura do empresário. É um empresário, então, dispõe o 966, que organiza os fatores de produção e coloca em função da sua atividade. Esses círculos concêntricos que apresento para vocês foi uma ideia de um grande comercialista nosso, Valdemar Ferreira, que ele usou como comerciante. Eu adaptei aqui para vocês como empresário, porque o empresário é a figura a quem atribuímos direitos e obrigações, a partir do 966 do Código Civil, que titulariza a empresa, organiza a atividade, então empresa aqui compreendida como atividade, por meio do estabelecimento, que é o conjunto de bens materiais e imateriais, que coloca em função de sua atividade. Então essa é uma compreensão importante que temos agora desse eixo do nosso sistema, que faz a organização da atividade empresarial e a quem um conjunto de regras atribui direitos e obrigações. Vejam que é importante compreender que nós temos entre 1850 e 2003, com a vigência do Código Civil, todo um período de teoria dos atos de comércio. Mas é possível identificar em diversos preceitos da nossa legislação a presença desse vocábulo empresa. A empresa aqui compreendida sob diversos aspectos, porque o nosso direito ainda estava formando uma maneira, criando uma maneira de utilização adequada desse termo empresa. Então aparece o vocábulo empresa, por exemplo, na CLT, aparece o vocábulo empresa na Lei 8.934, que é a Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis. Vejam que a gente está elaborando todos esses conceitos aqui, né? E para auxiliar nessa compreensão, há um texto bastante importante do Alberto Asquini, que fala dos 4 perfis da empresa, explicando as possibilidades desse vocábulo. Hoje a coisa está mais delimitada, a gente tem mais estanques, esses preceitos, para chegar nessa categoria jurídica do empresário. E como disse para vocês, a gente atribui a esse empresário direitos e obrigações derivados dessa sua atividade. Esse empresário, que organiza os fatores de produção, coloca em função da sua atividade, pode se organizar como pessoa física, individualmente, o empresário individual, como também pode se organizar em sociedade, com 2 ou mais pessoas fazendo um contrato de sociedade. E agora a novidade da sociedade limitada unipessoal. Tudo isso permitindo com que ele organize a sua atividade empresarial. E ao organizar a sua atividade empresarial, ele se insere na ordem econômica constitucional, que nós temos regulada a partir do artigo 170 da Constituição Federal. Se ele é um agente econômico, ele está inserido, esse empresário, dentro da ordem econômica constitucional e dos princípios que são estruturados por essa ordem econômica constitucional. Se houve ainda uma unificação de obrigações lá pelo Código Civil, também estará esse empresário sujeito à principiologia enunciada do Código Civil.
assim como alguns princípios próprios que são evolutivos a partir desse histórico que mencionei para vocês. Se analisarem, então, o artigo 170 da Constituição Federal, com a liberdade de iniciativa, dignidade e tudo mais enunciado no caput, são enunciados nove princípios pelo artigo 170 que influenciam a atividade empresarial, como função social da propriedade, só para exemplificar, proteção do consumidor, estímulo econômico à micro e pequena empresa, dentre outros. Com relação aos princípios do Código Civil, é preciso compreender que o empresário se insere dentro de princípios da eticidade, atuação com ética, atuação com boa-fé, sociabilidade, então uma atuação que também compreenda a função social em que está inserido, e a função de operabilidade, o princípio da operabilidade, que é uma visão sistêmica que se tem que ter da codificação civil nossa. Agora, diante dessa evolução histórica que mencionei para vocês, também é possível compreender que, que o direito comercial acabou desenvolvendo uma principiologia que lhe é própria, que lhe é peculiar. Primeiro, posso dizer que há o princípio da autonomia privada, porque o empresário engendra o seu próprio direito. Nós temos a possibilidade de criação de instrumentos geradores de lucro. E isso o empresário faz o tempo todo. É como um pêndulo. Ele cria o seu próprio direito e o direito positivo vem correndo tentar alcançar isso daí o tempo todo. Aconteceu com os títulos de crédito, aconteceu com o contrato de franquia, acontece atualmente com uma série de outros contratos que se criam o tempo todo, como o sourcing, por exemplo, como a joint venture, por exemplo, que não tem uma regulamentação de direito positivo, de legislação específica e que depois é alcançada pelo direito positivo. Outro princípio que demarca a atividade comercial é a confiança. Quanto maior a confiança, menores os custos de transação econômicos. Outro princípio da atividade comercial é o do risco da atividade. O risco é do empresário, faz parte da atividade empresarial que ele assuma os próprios riscos e não os socialize. E por fim, o princípio da preservação da empresa. A empresa se quer perene, a empresa se quer estável. Por isso a legislação é moldada para a sua preservação. Como se nota, por exemplo, no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, e lá expressamente se estrutura toda a legislação falimentar para que seja estimulada justamente a preservação da empresa como unidade de produção, unidade de geração de empregos, unidade de geração de contratos e de riqueza, demarcando assim toda a atividade empresarial e suas características. Para finalizar essa primeira apresentação da obra que lhes trago, há algumas tendências que também demarcam a atuação, e aí são características que demarcam a atuação empresarial. A primeira, como já antecipei, a redução de custos de transação. A atividade empresarial ela é moldada justamente para que se reduzam custos para obtenção de lucratividade. Isso, inclusive, com a inoculação de inovações tecnológicas para esses fins. Segundo, o direito comercial muitas vezes preserva a tradição e a dinâmica de inovação, recomendando-se flexibilidade nos instrumentos, justamente com o intuito de lucro. Outra característica que o demarca é o cosmopolitismo. Muitos preceitos de direito comercial se mostram semelhantes no mundo inteiro, se querem semelhantes no mundo inteiro, como títulos de crédito, sociedades anônimas e tudo mais. E por fim, esse direito coordena os seus microsistemas. Diversos microsistemas de legislação são interligados por toda essa principiologia que mencionei. Muito obrigado a todos, até o próximo encontro.